Olá, sejam muito bem-vindos, todos vocês que nos assistem. Nós estamos em mais uma edição do podcast do e-book, ou e-bookcast, como a gente tem falado, né? Tem usado essa expressão. E no ano passado, exatamente em 15 de outubro, nós fizemos uma transmissão ao vivo e também um segundo momento de gravação. Estava naquele dia, né, algumas pessoas participando de um podcast especial para o Dia do Professor. E agora, nesse ano, novamente, estou aqui eu, pastor Everton, né, pastor no Ministério Grão de Mostarda e também administrador executivo do e-book. Estou aqui com a minha mãe, né, mentora do projeto do e-book, mentora desse ministério maravilhoso, né, a professora Wilma, e estamos para falar mais uma vez sobre o Dia do Professor e trazer novidades, né? Isso mesmo, a paz do Senhor, queridos. É muito gratificante estar aqui neste momento para dizer aos professores, toda a equipe bucana, o quanto vocês são importantes para o reino, para ministrar a palavra de Deus, né, Everton? Amém. E assim, esse realmente é o que o nosso coração deseja, né? Dar a vocês nesse dia, primeiramente, uma palavra de encorajamento para o trabalho que tem realizado e também trazer, né, informações, novidades, aproveitando para a gente resgatar um pouquinho o que falamos no e-bookcast, que está gravado, está no nosso canal aí, você pode procurar, né? No ano passado estávamos com o Carlos e com a Hélida, Carlos né? Ambrósio e Carlos a professora Ambrósio. Hélida, né? Isso, e o Carlos, ele escreveu um material que nós usamos no Encontro Nacional do ano passado, De né? 2023, o posicionamento do professor cristão. E trabalhamos esse material, temos levado, né, a muitos locais onde a gente tem feito ainda. Estamos trabalhando até agora, né? Muito lindo. Porque é um assunto de muita importância, né? É um assunto que não desatualiza, né, e nem passa, é um assunto permanente, né? O posicionamento que nós, como professores, temos que ter diante dos nossos princípios, dos nossos valores como cristãos, ainda, né? Ele até usa uma expressão, né? Primeiro eu sou cristão, depois eu sou professor. Isso mesmo. E 2024 nós ainda avançamos nesta temática e dizendo o posicionamento do professor, mas agora este professor conduzido pelo Espírito Santo, né? Um tema maravilhoso e presente nas nossas vidas o tempo todo, como é que estamos lidando com as nossas falas, com as nossas atitudes, com as nossas ações frente às crianças e adolescentes, porque a nossa maior preocupação nós somos só o canal para oferecer a vocês, professores, um material. Mas são vocês que plantam a semente, que molham a terra, que revolvem esta terra e que veem esta semente nascer. Então, por isso, estamos sempre lembrando como está o seu posicionamento. E também trouxemos nesse ano, né, com essa temática contínua sobre o professor conduzido pelo Espírito Santo, aquele conteúdo sobre o fruto do Espírito. Exatamente. Né? Temos aí a primeira ação para dar continuidade aos módulos do e-book, né? O segundo material, vamos dizer assim, que o e-book, né, desenvolve, além do curso de teologia para crianças e adolescentes, é esse curso, né, sobre o fruto do Espírito, que ainda está começando a ser implantado, mas já é para nós assim um entendimento de que precisamos, né, além de nos posicionar, precisamos frutificar o fruto do Espírito Santo, né, assim manifestando que ele habita em nós e que a vida de Deus está em nós, e isso é que está sendo transmitido, né? Importante pensar isso.
é o que nós estamos transmitindo aos nossos alunos, além do conhecimento, é a vida de Deus pelo Espírito, né? E não somente as nossas ideias ou aquilo que a gente, né, gosta ou não gosta, né? E a verdade, professor, o que estamos aqui hoje é para dizer a você, seja forte e corajoso, né? Como diz a palavra lá em Josué. E que às vezes você olha e fala assim, meu Deus, estes meus alunos não estão aprendendo. Mas você tenha no seu coração, na sua mente, uma coisa que é a palavra do Senhor. Ela não volta vazia, como diz lá em Isaías. Seja firme. E quem te traz esta firmeza é o Senhor. Aleluia. Seja corajoso, mas quem te traz esta coragem é o Senhor. Basta você meditar na palavra dele. Amém. Muito bem. Um outro assunto que nós também queremos aproveitar a oportunidade para comentar e trazer aqui é a respeito da missão, né, da caravana missionária que esteve na Angola durante esse período do final de agosto e começo de setembro. Ao todo foram 12 dias? 12 dias. 12 dias, né, que essa missão esteve lá e nós até nos preparamos aqui, né, antes, fizemos um podcast aqui também, gravamos, né, sobre essa viagem, falamos um pouco das expectativas. Resume pra gente aí um pouquinho do que foi essa experiência, do impacto que isso trouxe nos missionários que foram, né? Então, nós tivemos um momento maravilhoso em 2023, que estivemos lá em Angola, em Uambo, visitando os missionários Pastor Josias e Jocinete. E foi uma presença maravilhosa, sentimos muito estar ali compartilhando algo do Senhor, fazendo formatura dos alunos do e-book lá. E 2024 não fomos. Em 2025 começamos na sutileza para irmos em 4 pessoas novamente. E Deus foi provendo todas as coisas e comenta com um, comenta com outro, divulga para outro. E chegou ao final, a gente estava indo com 6 médicos missionários, 4 dentistas missionárias e mais uma caravana de irmãos pastores e irmãs. E foram uma equipe com 27 pessoas. Nós chegamos com 54 bagagens de 23 quilos. Ao todo, nós estávamos com 108 bagagens e a gente já tinha procurado a embaixada, a gente já tinha mobilizado equipe em Luanda. E, irmãos, foi algo muito inesperado. A gente vê a providência do Senhor, porque quando nós, planejando esta viagem, que faltava 15 dias, é que nós tomamos a noção, né, Pastor Everton? A noção do tamanho da viagem, do tamanho da quantidade de medicamentos e tudo mais que a gente estava levando, consultório odontológico, autoclave, tudo que a gente tinha ganhado, tudo que a gente estava preparando, e olhamos um para o outro e falamos, precisamos ir para a embaixada, né? E o Senhor nos deu providência de todas as formas, e para a honra e glória do nome de Jesus, foi uma viagem maravilhosa. E como que foi lá, assim, o impacto, os primeiros dias, como que foi a reação, né, também da equipe, a empolgação que eles tiveram? A equipe, ela ficou bastante impactada, principalmente quando fomos para as aldeias, né? Tantos médicos, e a gente deparou com muitas pessoas com problemas de pulmão, porque lá é um pouco frio, na região que nós fomos. Deparamos com muitas pessoas com malária,
né? Alguns casos extremamente urgentes que precisamos levar para a cidade. Mas o que mais nos impactou foi a equipe odontológica, porque não passava pela nossa cabeça a quantidade de pessoas que estavam necessitando tirar, não é arrancar um dente saudável, era tirar os caquinhos que estavam muito inchado, que estavam sentindo dor de dente, já idosos, pessoas jovens ainda que não tinha como aproveitar mais o dente, porque o que era aproveitável, nós tínhamos 2 dentistas que estavam restaurando os dentinhos, sem contar com a equipe que foi preparada para ajudar as crianças a fazer a profilaxia, a fazer um atendimento com doação de escova e pasta de dente, que foram quase 5.000 ao todo de crianças, idosos e adultos acompanhados para a escovação, né? Mas levamos 4.500 escovas de dente. Então, foi impactante nas aldeias? Sim, às vezes a gente não conseguiu, mesmo tendo a comida para a vasilha, com alimento para cada um dos 27 almoçar. Teve dias que a gente não conseguiu. A gente não conseguia comer, vendo que as outras pessoas, a gente tinha levado comida para todos. Eu vi que pelos vídeos, né, pelas fotos, a gente acompanhando daqui, eu não fui, minha esposa foi, né, a pastora Luciene, mas acompanhando daqui, a gente ficava assim, impactado, vendo e imaginando, né? Ela, pelo menos, compartilhou comigo um sentimento assim profundo, né, de estar ali com o corpo físico cansado, à noite chegava assim, apagava, mas no outro dia aquele ânimo, aquela energia, aquela força. Né? Porque na verdade são 10 dias que a gente vai para nos gastarmos. Então a gente vai preparando a equipe no grupo de WhatsApp. Se você tem uma barrinha de cereal, alguma coisa, mesmo nós nos alimentando da nossa comida aqui do Brasil, feita pela nossa equipe mesmo, mas a gente sai às 5 horas da manhã, a gente já está de pé e sai de manhã e é 10, 11, meia-noite, a gente ainda está no pique e 5 horas da manhã novamente a gente está. Então, quando faz 8 dias, você já vê que o brilho do Espírito Santo está tampando olheiras, está fazendo muita coisa por nós, porque a gente está com o propósito mesmo de nos doarmos em prol de vida. Você via um estava orando, você via o outro estava fazendo um curativo, você via o outro e com violão tocando e outro clamando. Você via uma equipe inteira, sem contar que a equipe que os missionários montaram lá para nos auxiliar em tudo. É uma equipe tão amorosa, tão calorosa, que estava sempre pronto. Eis-me aqui o que precisas, e montando gerador, e montando jeito de clarear melhor aquela boca, porque a gente não tinha tanta ideia do que precisaria levar. Uhum. Agora, na nossa próxima caravana para 2026, a gente tem noção do que não pode mais faltar na mala, né? E como os missionários ficaram agradecidos, Everton. Muitos já querem voltar, né? Já estão Nós já estamos inscritos. Com uma lista. Daqui a pouco eu vou passar as datas dos nossos planos, né? Claro que o Senhor é quem diz a palavra final, né? O coração do homem pode fazer planos, mas a palavra final vem do Senhor, né? Na verdade, esta nossa missão e-book África, ela está nos planos do Senhor, né? Já há muito tempo a gente tem o coração totalmente voltado para a missão e-book África, e a única coisa que a gente
tem mesmo para dizer. Temos a expectativa do ano que vem já, é dizer assim, Senhor, eis-me aqui. Eu quero ir, e a única coisa que eu tenho, Senhor, é uma boca para falar para todo mundo que lá tem muitas pessoas que precisam de Jesus, que precisam de um cuidado, que precisa de um abraço, que precisa de uma palavra de alegria, como a equipe dos missionários ficaram com o coração grato, da gente cantando, louvando dentro do ônibus, sem contar os nossos médicos. Gente, eles não tinham noção, as nossas dentistas não tinham noção do que é que eles iam deparar, e eles foram tão evangelizados, eles foram assim, ao mesmo tempo que estavam caladinhos, daí um pouco estavam louvando junto com a gente, e foi uma obra do Senhor, uma obra missionária de corpo, alma e espírito. Amém. É importante falar sobre isso, né? Sobre por quê, né? Por que a gente está indo para a África e não está indo para a Ásia, não está indo para outros países, né? A nossa própria América Latina, né? Mas ainda vamos. Porque ainda não estamos, né? Porque começou lá. É importante dizer que existe um casal de missionários, né? Que antes estava em Moçambique e depois decidiram, após retornarem na época da pandemia para o Brasil, retornarem para a missão, porém escolheram Angola. Deus os direcionou nisso, começaram um trabalho lá. E o objetivo, tanto de quando vocês foram em 2023, em 4 pessoas, e agora, quando foram em 2025, em já 27 pessoas, com mais apoio, né? E verdade... E nas próximas que nós iremos também, o objetivo principal é o apoio a esses missionários, né? Na verdade, é um propósito que nós fechamos e que nós recebemos uma incumbência de uma parceria do pastor Sebastião, né? Antes da pandemia, e onde este casal de missionários estivesse na África, onde tivesse língua portuguesa, o e-book estaria dando total respaldo a eles na obra missionária. Então esse casal, né, está lá hoje, eles são mantidos, né, pela Secretaria de Missões da Assembleia de Deus, Deus, Assembleia de Deus de Mato Grosso. Glória a Deus, né, por esse trabalho, pela vida deles, por essa disposição, né, por tudo que eles têm feito ali. E o que a senhora acha assim que foi a importância para eles que continuam lá? Né? Pensando assim, eles estavam fazendo esse trabalho, já são cerca de 5.000 crianças que eles estimam, né? E adolescentes. Isso é medido principalmente pela distribuição de alimentos que eles fazem, né? A maneira que a gente faz a medição. Então, que importância teve? Qual foi o feedback dela depois que vocês retornaram? O que ela tem compartilhado? Então, nós estamos conversando constantemente e a alegria que ela nos conta sobre as ações que nós fizemos lá é o quanto abriu portas para eles, tanto na cidade, quanto na província de Huambo, quanto nas aldeias, as expectativas da volta, quando vêm os brasileiros, né? E louvamos a Deus porque fomos canal de bênçãos, e ela sempre fala conosco com muita alegria e a expectativa do retorno. Tanto nós fizemos atendimento nas aldeias, fizemos atendimento na cidade de Kaala, fizemos atendimento para um orfanato SOS Criança, fizemos um atendimento no lar de idosos e a gente viu assim o retorno que ela está mostrando agora em fotos, em atividades e ações que eles estão fazendo lá, o quanto Deus nos usou para abrir portas lá, né? Mesmo sendo um país que tem muitos
questões políticas diferentes da nossa, mas que ela está regozijando no Senhor das bênçãos recebidas depois da nossa ida. Inclusive a igreja, né? Lá a igreja inaugurou, já né? está cultuando, já está se organizando, né? Na construção. E nós temos 2 aldeias que já têm o espaço próprio de culto, né? Então já está tendo cultos, e eles tiveram uma equipe missionária que estiveram lá fazendo capacitação também. Então, gente, é Deus trabalhando de todas as formas através das pessoas que diz: eis-me aqui, eu quero ser um, porque aquele que fica, uma hora eu vou, Deus usa outro, pode ter certeza, né? Para honra e glória do nome do Senhor. Deus quer usar você, né? Quer usar a mim. Inclusive, falando agora das datas, está previsto para abril, né? Abril e novembro do ano que vem. Então, você que tem interesse, nos procure, entre em contato conosco pelos nossos canais, no nosso site tem o contato de WhatsApp, tem telefone, né? Você pode entrar em contato de algum meio, você está assistindo esse vídeo, né? Você sente no coração esse desejo, nós ouvimos muitas pessoas nos comentários dos vídeos falando isso. Eu quero. Como que eu faço para ir? Como que eu faço? Eu quero participar. Vocês fazem divulgação, eu quero dizer, estão abertas as inscrições. Você que se sentir, nos procure, porque abril, então, de 2026, já está se organizando a caravana para sair daqui. E tem uma outra, né, programada também para o mês de novembro. Então, serão 2 etapas, 2 oportunidades. Tem gente que tem que conciliar férias, né, tem que alinhar muita coisa. Tem tempo. Datas que servem para um, não serve para outro. Né? Para mim mesmo, eu estou orando a respeito para ir junto nessa de abril. Abril vai ficar um pouco mais fácil, né, do que novembro. E eu sei que, inclusive, os equipamentos que ficaram lá, né, odontológicos, nós não trouxemos já para ficar lá. Então, nós já temos aí dentistas que já estão se mobilizando para novamente dar esse atendimento. Glória a Deus pela vida de cada um deles. E assim também médicos. E você, né, independente da sua profissão, acho que o Senhor usou, né, diversas profissões, não foram apenas essas 2, né, da saúde. Mas com certeza levar, da saúde foi. Já vou até falar, né, Everton? Olha, você que é oftalmologista ou conhece oftalmologista, pediatra. Lá é uma necessidade tremenda de oftalmologista. Temos muitas pessoas com catarata. Então, eu estou com este movimento, contactando profissionais que possam ir fazer cirurgia lá. Mês de novembro, nós estaremos mais focado na área cirúrgica e estamos fazendo parceria com o hospital lá de Uambo para que este procedimento possa acontecer para novembro, para dar mais tempo para levarmos oftalmologistas. Mas é impressionante, hoje eu chego numa igreja para ministrar a palavra e eu recebo uma pessoa: irmã, eu quero ir. Eu sei fazer tal coisa, porque não adianta você querer ir lá para passear, você vai ficar decepcionado, porque lá você começa a trabalhar às 5 da manhã e termina meia-noite. O que é que você sabe fazer? Eu sei orar, irmã. Já tá bom demais. Você vai orar 24 horas por 10 dias. Precisamos muito. Eu sei trabalhar, eu sei ensinar a fazer crochê, eu sei ensinar a fazer tricô. Prepare as linhas e vamos. Eu sei fazer tal coisa, eu sei fazer comida, irmã. Precisamos de cozinheiras lá, irmãs. Então, o que você sabe fazer de bom, você sabe que você vai servir lá, nisto que você sabe fazer de bom. Amém? Amém. E também dizer, quando falamos sobre ainda não irmos a outros lugares na América do Sul, já temos missionários que estão nesses lugares, estão começando a trabalhar o nosso material do e-book lá. Tem uns que estão aguardando as traduções que estão sendo feitas, né? Eu creio que em breve essa expansão vai ser muito mais dinâmica e completa, então vai ter caravana para todo lado. Mas nós temos, dentro do Brasil, né, uma missão chamada Frente Missionária para o Nordeste,
que também aconteceu nesse ano, né? Isso. Foi ali durante o mês de março. Passamos ali vocês, né? Você, junto com os irmãos Sueli, Eleusa, né? Nós fomos... O nosso projeto Frente Missionária e-book para o Nordeste começou em 2024, né? Em julho. E nós temos já em algumas cidades do Ceará, do Piauí, né? E este investimento de empresários que nos ajudam a manter o material lá nesses espaços missionários, são missionários que estão nos rincões do Ceará, em lugares assim muito necessitado mesmo, porque nós temos a cidade, que a cidade é muito linda, mas 30, 40 quilômetros da cidade, nós temos missionários alcançando vidas de pessoas que não conheciam Jesus e agora estão conhecendo e estão fazendo o e-book na maior alegria do mundo, né? No meio das serras e dos sertões. Neste ano, em janeiro, fomos pastor José Carlos, irmã Jane, irmã Eleusa, Março, né? José Carlos. Em março. Em março, né? Nós fomos. E irmã Cleide, irmã Jane, irmã Eleusa, o Ilma, pastor José Carlos, e fizemos um percurso de uns quase 10 mil quilômetros, né? Saímos de Cuiabá, chegamos em Fortaleza e retornamos, visitando estes campos missionários. E hoje nós temos 500 alunos nestas regiões fazendo e-book. E o que é mais interessante é o cuidado de Deus com estas pessoas e o amor que eles têm por esta obra. Então, nós sentimos o nosso coração grato que a gente não está no investimento só buscando alguns lugares. Já temos um convite para expandir esta obra missionária para o Peru a partir de abril, maio. E tudo está sendo assim, de acordo com a vontade de Deus, porque condições financeiras a gente não tem para avançar na obra missionária. Deus vai nos usando com estratégias para alcançar os missionários que estão lá e eles dizem: irmã, a mão de obra eu tenho, a senhora capacita e procura alguém que pode nos doar o material, porque nem o material nós temos. E aí a gente conversa com o empresário, conversa com o outro e o Senhor vai abrindo portas. Amém. Então, dizer a você, querido professor, né, você que está assistindo esse vídeo, né, você que vive uma missão ali onde você está, ensinando as suas crianças, trabalhando na sua igreja local, né, além de dar essa palavra de encorajamento para a missão que você realiza, caso você sinta no coração esse desejo, né, de participar, seja de uma caravana missionária que vá para um outro país, como Angola, nós temos essa oportunidade que você pode, né, se tornar parte da nossa equipe, mas também aqui para o Brasil, né, para essas localidades aí que talvez seja mais fácil, mais acessível, né, para você também conseguir se organizar, estar conosco, né, entre em contato que viajaremos aí pelo Brasil, pela América do Sul e até onde o Senhor nos levar em outras nações para essas missões, né? E dizendo a você que eu acho muito difícil ir, mas você pode contribuir. Nós temos uma irmã, Laços da Lolô. Se você entrar na internet, aí no Instagram, você vai conhecer. Ela disse: eu não posso ir, talvez por enquanto, mas ela mandou uma mala de lacinhos, né? E eles foram tão bem recebidos lá na Angola que a tia Jocinete fez vídeo destas meninas recebendo estes laços. Então você diz: eu não posso ir, mas tem algo meu que pode chegar até lá. Mesmo as tuas orações, os teus trabalhos ou a tua finança, porque nós não temos como ir, mas o Senhor provê todas as coisas, até mesmo através da sua vida.
Amém. E temos ainda um último assunto que a gente gostaria de trazer aqui para vocês nesse momento, nessa conversa, nessa oportunidade, que 2026 completa 10 anos. 10 anos. 10 anos que o e-book surgiu, 10 anos que existe. Comenta um pouquinho como que foi aí essas etapas dos primeiros meses e como que foi até surgir o e-book. Então, queridos, às vezes as pessoas dizem, nossa, que trabalho lindo, que trabalho maravilhoso, como se ele estivesse conhecendo hoje. Mas só Deus sabe o quanto caminhamos e como caminhamos e de que forma tudo aconteceu nestes 10 anos. É uma vida, né? É uma vida, e se a gente for fazer análise da trajetória, nós temos momentos maravilhosos para dizer, para contar, para testemunhar. Também teve momento de muito choro, tivemos uma pandemia tremenda, né, neste período, que foi choro de não conseguir vender, mas também foi choro de perdermos muitas pessoas amadas. E quando começamos o trabalho, em agosto de 2016, com uma empolgação tão grande, né, que começamos com Entendendo a Bíblia e uma vontade imensa de ensinar muitas crianças a entender a Bíblia. E já em novembro, com o pastor Sebastião dizendo, apresente um projeto, né? Porque eu quero algo que dure mais de 2 anos. Eu quero algo que eles não aprendam só a entender a Bíblia e que seja para crianças e adolescentes. Estamos perdendo muitos adolescentes para o mundo. E eu quero que eles aprendam a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Então, neste novembro de 2016, nós já fomos para a reunião da convenção da Comademate de Mato Grosso com o projeto sistematizado com o nome dos 10 módulos, como está hoje, e apresentamos este projeto lá no púlpito. E eu lembro de uma coisa assim, já estava tarde, numa plena sexta-feira, e nós terminamos de falar, e ele olhou para mim e falou assim, irmão Wilma, fala mais. E eu falei, meu Deus, já está tudo tão tarde, né? Olha, eu sinto tanta saudade deste tempo, muita mesmo, da forma como a insistência do pastor Sebastião foi tão grande, com os obreiros, com a igreja, com o trabalho em Cuiabá e região, como ele insistiu. Porque se fosse pela força de uma Wilma, não teria a dimensão que tomou. Se fosse pela empolgação dos irmãos, da igreja, dos professores, não teriam a dimensão que tem hoje. Então, é nítido que foi o Senhor que levantou. É nítido que foi a mão do Senhor que conduziu para que estes 10 anos a gente visse assim, de Mato Grosso saiu uma chama. E cresce esta chama no estado de Mato Grosso de uma forma esplêndida. Então, toda a honra e toda a glória seja dado ao Senhor pela força de cada professor, pela insistência de cada pastor e pelo envolvimento de cada pai. Eu quero que o meu filho aprenda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Amém. Então, nós só temos a agradecer ao Senhor Jesus e a todos os pastores, todos os professores, todas as equipes, de onde você estiver no planeta Terra. O Senhor os recompensará na eternidade. Amém. Por cada trabalho feito. Amém. Com estas crianças e adolescentes.
Aleluia. Que Deus abençoe. Amém. Eu quero encerrar dizendo isso, né? Olha que interessante. Algo que surgiu aqui em Goiânia, né? Se formou, se organizou, se estruturou ali a partir de Cuiabá, Mato Grosso. Né? O pastor Sebastião viveu a fase até os anos da pandemia, né? Ele que faleceu durante a pandemia. Depois o filho dele, pastor Silas Paulo de Souza, deu uma ênfase tão grande que depois da pandemia voltou assim força total. De uma forma que só o Senhor entende. Amém. Glória a Deus por isso, né? Vemos essas fases, né? Então, essa Nesses primeira 10 fase, anos. depois agora essa segunda fase. E nós cremos que além desses 10 anos que o Senhor tem grandes coisas ainda a realizar. Então, no ano que vem, 2026, prepare o seu coração. A gente vai estar compartilhando em breve muitas novidades, muitas coisas que nós vamos tentar organizar para celebrar, para glorificar o Senhor, né? Nesse completar de 10 anos do e-book. Tem muita coisa acontecendo e nós vamos compartilhar com vocês, né? Para fortalecer ainda mais esse trabalho e levar aí a expansão, ao crescimento do reino de Deus, da glória de Deus. E muito obrigado pela sua vida, muito obrigado por você que contribui, você que é professor, você que é pai, mãe, você que é pastor, líder. Glória a Deus pela vida de vocês, pelo trabalho que realizam, pela relevância desse trabalho, especialmente para as nossas crianças e adolescentes, para a igreja do Senhor que continua até a volta do Senhor Jesus. E assim aguardamos que Deus te abençoe. Eu queria orar para nós encerrarmos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Te agradecemos, Pai, por esse ano de 2025, tudo que o Senhor já fez aqui. Pelas formaturas que estão se organizando nos próximos dias, que vão acontecer, mais momentos de celebração, de vitória, de conquista. Obrigado, Pai, por cada igreja, por cada professor, cada diretor, coordenador, todos que fazem parte da equipe que trabalha em prol do reino, em prol desse projeto, que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre as suas vidas, sobre os seus celeiros. Obrigado pela equipe também que trabalha, Senhor, no apoio. Obrigado pelos nossos treinadores, capacitadores. Obrigado pelos nossos atendentes, pela nossa equipe de mídia, por todos, Pai, por todos que de alguma maneira, Senhor Deus, estão envolvidos, contribuem, a diretoria do e-book, por todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós nesses dias. E te agradecemos em especial pela celebração do dia do professor, abençoando os nossos professores. Amém. Que eles sejam cheios do Espírito Santo, que eles frutifiquem no teu Espírito, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um deles, em nome de Jesus. Amém. 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 Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.